Nesta edição, vamos abordar um texto contido na revista Reformador de dezembro de 2010, de autoria de Richard Simonetti, intitulado Viver Encantado. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Este é o início de uma manifestação do Espírito que assina Miguel, obtida em Bordeaux em 1862, e consta de O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, item 17, na edição da FEB. Exalta a piedade que, como sabemos, amigo leitor, tem dois significados distintos. O primeiro significado exprime uma participação religiosa, sejamos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, somos piedosos por vinculação a uma determinada crença. O segundo significado exprime um sentimento de compaixão ante os sofrimentos alheios, com a disposição de atenuá-los. Talvez o maior problema dos religiosos em geral seja o descompasso entre esses dois significados. São piedosos porque participam de um culto, proclamam sua fé, mas não vivenciam os princípios de sua crença no dia a dia. Não se compadecem do próximo em suas carências, fraquezas e problemas, com o empenho por ajudá-lo. Jesus reportava-se a esse problema ao proclamar: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus, capítulo 15, versículos 7 e 8. A religião não pode estar apenas nos lábios, como diz o Mestre. Imperioso que desça ao coração e dali comande as mãos, movimentando-as nos serviços do bem, no atendimento às carências humanas. Importante ser um piedoso cristão, aceitar Jesus por mestre. 1000 vezes mais importante ser um cristão piedoso, cumprir o que Jesus recomendou. É a parte mais difícil, geralmente negligenciada. Richard Simonetti, o autor desse texto, relata numa breve história que esteve em uma cidade turística brasileira com a esposa e um casal de amigos. Em dado momento, tomaram um táxi, e o automóvel revelava que o taxista participava de uma igreja cristã. O nome Jesus estava inscrito em letras garrafais na parte dianteira. Na parte traseira, no para-brisas, a expressão Deus é fiel. Durante o percurso, Simonetti observa que a cidade se apresentava quase totalmente livre de pichações, essa praga que tanto polui visualmente a paisagem urbana. Inicia-se então um breve diálogo a respeito desse assunto com o motorista. E diz Simonetti: parece que a prefeitura está sendo eficiente no controle das pichações? Não é a prefeitura, diz o motorista. A solução veio da própria população. Estão educando os pichadores? Não, estamos matando. O senhor está brincando, diz Simonetti. Não, matamos mesmo. Pichador morto, cidade limpa. O senhor teria coragem? O motorista afirma: não tenha dúvida. Quem pichar minha casa pode encomendar o caixão. Posso lhe fazer uma pergunta? Diz Simonetti. Tudo bem. Como fica esse nome em destaque no vidro do carro? Jesus? Sim. Ora, meu amigo, pichação é problema particular. Não tem nada a ver com religião. Temos aí o exemplo perfeito do descompasso entre a piedade como crença religiosa
e a piedade como vivência da religião. Aquele taxista, que poderia ser católico, espírita ou evangélico, simplesmente não conseguia entender que uma das finalidades da religião é ajudar-nos a superar a agressividade que caracteriza o comportamento humano no estágio de evolução em que nos encontramos. Talvez estivesse mais perto de vivenciar um princípio religioso se substituísse no carro o nome Jesus por Moisés. Seu comportamento está mais para o olho por olho, dente por dente de Moisés, bem longe do perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ensinado e exemplificado por Jesus. Moisés mandava matar quem cometesse adultério, praticasse o incesto, desrespeitasse pai e mãe, blasfemasse contra Deus, exercitasse a homossexualidade e até quem trabalhasse no sábado, dia consagrado ao Senhor. Mediunismo? Nem pensar. Eram sumariamente condenados à morte todos os que se atrevessem a evocar os mortos. Certamente, Moisés também condenaria à morte os pichadores. Quem proclama sua crença em Jesus, mas age como adepto de Moisés, está preso de concepções que eram cultivadas há perto de 3.200 anos atrás. Há 2.000 anos, Jesus está tentando nos ensinar que não podemos revidar ao mal com o mal, ou estaremos a perpetuá-lo. Só se elimina o mal com a prática do bem. É até um exercício algébrico. Mal mais mal, mal dobrado. Mal mais bem, mal eliminado. Fundamental para isso, que não sejamos apenas um piedoso cristão. Muito mais que isso, sejamos um cristão piedoso. Com o Espiritismo, compreendemos que essa vivência não é simplesmente um exercício de boa vontade, mas uma necessidade inadiável, em benefício de um futuro feliz, quando deixarmos a escola terrestre e retornarmos ao lar celeste. Quem participa de reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos sofredores sabe do que estou falando. Há os que sofrem porque foram impiedosos, praticaram o mal. Há os que sofrem porque não foram piedosos, não praticaram o bem. Em estado lamentável estão os que, sendo piedosos, porque tinham uma religião, não cultivaram a piedade, não se compadeceram do próximo, não ajudaram. Piores ainda são os adeptos do Espiritismo, que, tendo perfeito conhecimento do que nos espera no mundo espiritual, foram piedosos espíritas, quando deveriam ser espíritas piedosos. O Espiritismo não nos fala simplesmente da necessidade de exercitarmos a piedade hoje para sermos bem recebidos amanhã. Se grande for nosso empenho, nesse particular, estaremos, desde agora, desfrutando das benesses que felicitam os que servem no campo do bem. É a isso que se refere a entidade quando fala do encanto que experimentamos, quando, movidos pela piedade, a compaixão pelas misérias alheias, nos dispomos a fazer algo pelo próximo. Na verdade, com o exercício do bem, nossa vida fica encantada desde agora, no melhor sentido, de permanente deslumbramento, um viver em plenitude, em harmonia com os ritmos do universo. Continuando dentro da mesma edição da Revista Reformador, Marcos Alencar, num texto intitulado A Consciência de Deus em Nós, afirma: a busca pelo reino de Deus vem esgotando as energias humanas há séculos. Não porque pareça impossível empreender essa tarefa, mas devido ao resultado dessa empreitada. O que acreditávamos ser o correto demonstrou quanto a humanidade errou para entender que os esforços do passado em buscar o reino divino
apenas nos afastaram da essência do amor do Pai para com todos nós. Em todas as épocas, os homens buscaram Deus nos sacrifícios extremos da carne, na adoração dos bezerros de ouro, na lei mosaica, nos ensinamentos de Maomé, na idolatria à letra dos fariseus, nas filosofias orientais, no martírio dos cristãos primitivos, na intolerância da Idade Média, na Reforma Protestante, no Iluminismo, na codificação espírita, nos cultos africanos, no advento das diversas correntes das igrejas salvacionistas, enfim, fora de sua consciência. Apesar dessa busca, a maioria dos seres humanos não se sente plena de Deus, mesmo com toda a prática exterior da fé. Isso se deve ao pouco entendimento sobre o que de fato é o reino de Deus. As inúmeras tentativas que o homem empreendeu para encontrar o reino de Deus fora da consciência própria resultaram em aberrações injustificáveis, apesar das explicações dos intolerantes de toda a ordem. As perseguições aos cristãos, a intolerância religiosa, as guerras que foram iniciadas sob supostas ordens divinas, nada disso foi capaz de apresentar-nos o referido reino. Com isso, o objetivo de buscá-lo fora de si apenas escravizou o ser humano aos medos e à culpa. Mas vivemos outros tempos, novas oportunidades para a velha humanidade que deseja renovar-se em atitudes libertadoras. Já fomos à Lua, agora falta-nos mergulhar em nossa consciência e encontrar Deus em nós. Atravessamos distâncias siderais e desenvolvemos teorias fabulosas sobre a criação. Resta-nos entender a nós mesmos, vencendo o homem velho que ainda mora dentro de nós. Como avançamos na ciência e na tecnologia, também podemos avançar nos sentimentos, nas relações humanas, sem preconceitos, sem intolerância, sem rivalidades. Se a nossa inteligência foi capaz de nos conduzir até aqui, apesar de tantas decisões moralmente equivocadas e revoltantes, a nossa consciência, livre dos atavismos do passado, vai nos mostrar que Deus sempre esteve e estará dentro de nós, com seu reino interminável de amor.